Tô gravando aqui já e agora eu vou começar a apresentar. Você pode me falar se está funcionando a apresentação certinho. Só um minuto. Você consegue ver? Consigo. Tá ótimo, é isso Tá mesmo. certo, então. Ó, Tá, só o obrigada. primeiro slide que vocês tiram que eu tinha feito, Ok, tá? Isso, deixa por aí. Começa ok. por aí, pode começar, Tá certo, tá? obrigada. Nada. Então, eu vou... Vocês conseguem escutar um barulho de cachorro no fundo? Se conseguirem, perdão, é do vizinho. Peço perdão pela essa interferência. Mas eu vou começar então apresentando aqui esse novo evento. Eu queria agradecer a todo mundo que está participando por estarem presentes no terceiro dia da Semana da Anísia da Silveira, Caminhos de uma Psiquiatria Rebelde. E essa semana, para caso alguém esteja participando só desse evento e não dos outros, é uma semana que está cheia de oficinas, palestras, rodas de conversas, mostras científicas, tudo gratuito para celebrar a vida e a obra da doutora Anísia da Silveira. Então, a gente queria agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer também ao Crisanto por disponibilizar o tempo dele, por estar aqui participando desse evento com a Liga e por estar ajudando a gente a fazer história. E uma coisa muito importante dessa semana é que ela vai ser uma semana beneficente para a Casa das Palmeiras. Ela está sendo uma semana beneficente, que foi uma instituição fundada pela própria Anísia da Silveira em 1956. A casa é uma fundação de uma reabilitação mental, com atividades expressivas, terapêuticas, da terapia ocupacional, emoção de lidar em regime aberto. Então, é uma casa que a própria Anísia fundou, e a gente vai deixar as informações no chat para quem quiser saber mais da casa e auxiliar a casa, né? Porque ela vive de doações e de mãos generosas. Então, a gente vai deixar todas as informações no chat para quem quiser doar, quem quiser participar de grupo de estudos. Tudo vai estar no chat durante a palestra. A gente vai reenviando para quem chegar atrasado também, para que todo mundo consiga ajudar a manter esse legado maravilhoso que a Anis deixou para a gente. Então, outro ponto que eu queria trazer aqui é o patrocínio da Editora Vozes. A gente tem essa parceria com a Editora Vozes, que já está apoiando a gente faz alguns eventos, e mais uma vez a gente conseguiu essa parceria com a editora, e a gente conseguiu um cupom de 30% de desconto no site, que a gente vai enviar no chat também ao longo da palestra, que é livrariavozes.com.br, e vai ter frete grátis também em compras acima de R$ 150 para todo o Brasil. O cupom se chama Nise Vive, ele é exclusivo durante a semana da Anísia da Silveira, então, a partir do momento que acabar a semana, esse cupom vai finalizar também, e a gente queria agradecer esse apoio da editora, e só anunciando também que os certificados eles vão ser enviados, sim, a gente vai ter emissão de certificado, e esses certificados, vocês não precisam se inscrever em algum outro lugar, enviar nome, eles são automáticos, é só de entrar na reunião, vocês já têm acesso a esses certificados, e é um prazo de 60 dias após o término do evento. E também, para quem tiver problemas de conexão, quem tiver alguma dificuldade, todas as palestras estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas pelo YouTube da Liga. Enfim, agora partindo para o conteúdo da palestra, né, antes de iniciar o conteúdo, não sei se todo mundo conseguiu reparar, mas no título da palestra tem a questão da anunciação do anúncio da Liga Acadêmica Decolonial e Antimanicomial. O Crisanto, ele abriu esse espaço para a gente agradece mais uma vez. Essa liga foi uma liga que a gente criou dentro da Universidade de Taubaté, entre alunos da universidade, dentro da psicologia, que sou eu, Giovana Miranda, a presidente, tem também a Ana Lúcia, a Renata, o Lucas Raimundi, a Júlia Tobias e a Luísa também, que está aqui na reunião. E é uma liga que a gente criou quando a gente percebeu a falta e o apagamento do decolonial e do antimanicomial dentro da psicologia. A gente vai enviar as informações da liga para quem quiser se inscrever futuramente. E a gente vai, obviamente, não vamos tomar espaço aqui da palestra do Crisanto para definir exatamente o decolonial e o antimanicomial. Nós convidamos todos a participar de um grupo de estudos que nós vamos fazer, então, para poder definir melhor esses termos, como eles se relacionam, como a liga relaciona eles. Então, nós focamos nessa ideia de que
O conhecimento produzido pela América Latina deve ser, sim, valorizado para que possamos atender as pessoas da América Latina, para que a gente não comece a fazer uma patologização dos povos da América Latina que são deixados de lado desde o início da história. Então, agora eu passo a fala para a Ana Lúcia, que é a vice-presidente, ela vai trazer alguns conteúdos que a gente vai ter durante a Liga. Oi, boa tarde. Eu também queria agradecer pelo espaço que a Liga que está aqui proporcionando para a gente. A gente está com as inscrições abertas para membros participarem da nossa Liga Decolonial e Antimanicomial. Qualquer um pode se inscrever. A gente vai depois colocar aqui no chat o link para abrir um formulário, é só vocês responderem, a gente vai entrar em contato para conhecer um pouquinho mais vocês. A gente também vai colocar o link do nosso Insta, da página, em que a gente vai estar aí compartilhando as novidades, a gente quer produzir, a gente quer ter uma produção científica que siga a ética, um pensamento crítico, e que a gente está aqui na Semana da Nise que proporciona isso, um tratamento mais humanizado, acolhedor, para a gente que possa escutar, não apenas também como estudantes e profissionais da área de saúde, mas também como membros de uma sociedade que ela é multicultural, multirracial e que ela tem uma desigualdade social, econômica, e que a gente tem que aí abordar nas universidades, nas faculdades, no espaço acadêmico e também como também participantes da sociedade. Eu acho que é isso, a gente quer trazer as pautas sociais do movimento LGBTQIAPN+, do movimento negro, indígena, asiático, a gente também quer trazer as pautas trabalhistas, educacionais também, que há pouco tempo acho que teve denúncia de trabalho escravo no Sul, numa vinícola. Também aqui no Vale do Paraíba teve denúncia de escola também, de violência. Então, as lógicas manicomiais e também coloniais estão presentes na nossa sociedade de diversas formas e a gente tem que falar sobre isso. Então, a gente está aqui disponibilizando e pedindo para que vocês colaborem, participem com a gente para essa produção crítica e humanitária também do conhecimento. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Acredito que não. Obrigada, Ana Lúcia. E agora eu vou passar a fala para o Crisanto, e eu queria agradecer a Ana Lúcia também por falar da Liga, mais uma vez convidando todo mundo aqui que quiser participar, e espero que todo mundo consiga ter uma ótima palestra. Pode seguir, Crisanto. Bom, gente, boa tarde a todas as pessoas. Eu vi que nós temos 105 pessoas online. Quero agradecer o convite do Gustavo, da Giovana, da Ana Lúcia, de todos, por essa tarde gostosa e interessante, porque eu estou vendo renascer algo que eu não via há muito tempo. Teve a Conferência Estadual de Saúde Mental, há 15 dias atrás, antes do Carnaval, e eu estava sentindo falta dessa nova geração lutando por algumas conquistas que nós tivemos, mas ainda temos muito que conquistar, né? Eu vi que a Ana Lúcia falou aí do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, a eleição do último presidente lá atrás, há 4 anos atrás, parece que levantou a sombra do brasileiro, né? Racista, machista, branco, evangélico, religioso, de um credo só, ficou uma coisa tão horrível essa polarização que a gente sofreu isso. Inclusive o vereador que foi xenófobo e, na verdade, contra os nordestinos, foi desligado do partido. Ele deu uma declaração horrorosa em Caxias do Sul por causa daquele trabalho escravo nas vinícolas do Rio Grande do Sul, né? Mas vamos lá, gente. Qual que é a minha trajetória se eu não apresentar? E eu gostaria que eu prefiro uma palestra presencial. Nada na vida tem tudo nos dois lados. Porque estando presente, além de eu sentir a energia da plateia e conseguir navegar conforme o ânimo, entendeu? Eu gosto de ser interpelado,
né, eu não decorei. Então, eu posso falar, e quem tiver alguma dúvida ou quiser se manifestar, levanta a mão. A Giovana, a Ana Lúcia e o Gustavo vão me ajudar a mediar isso. Para a palestra, explica de novo, porque eu sou uma pessoa extrovertida, já que a gente está aqui homenageando a Nise da Silveira e Jung, né? Eu acho que, como bom extrovertido, eu posso ficar 5 horas falando e esqueço que os outros estão, às vezes, não compreendendo, né? O que eu falo necessariamente não é aquilo que vocês entendem. Tem isso também. A incomunicabilidade do ser humano é um desafio. Mas eu estou falando com a grande maioria de psicólogos, os futuros psicólogos, a área da saúde mental. Parabéns para o Taubaté, parabéns para a Unital, que essa liga pegue mesmo, que vocês manifestem, estamos juntos nessa luta. Eu sou psiquiatra, fiz o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, na USP. O meu R3 foi em psiquiatria comunitária, porque lá, em 94, eu já mostrava uma certa inquietação com a questão do isolamento dos pacientes psiquiátricos ou quem tinha um sofrimento mental, ou dos diferentes. E a minha batalha toda, aí fiz especialização, depois da psiquiatria comunitária, fiz especialização pela USP, que foi a pós, que foi em saúde mental, e fiquei militando. Já trabalhei a mão na massa em todos os pontos estratégicos da rede de atenção psicossocial. Já fui coordenador de CAPES, já trabalhei na Cracolândia, já trabalhei. A única que eu não trabalhei, que em pronto-socorro psiquiátrico, já trabalhei em enfermarias, aquilo tudo, Hospital Dia, antes de ser CAPES. O único que eu não trabalhei, que eu sinto, é a unidade básica de saúde, que é a porta de entrada do SUS, aonde eu lamento não ter tido essa experiência. Não sei se eu tenho tempo ainda para isso, entendeu? Porque a vida vai levando a gente, e acabei entrando na gestão, e vim falar um pouquinho da desinstitucionalização dos pacientes do SUS. Bom, mais do que isso, né? Eu gostaria que o título fosse até desinstitucionalização, tá? Ideologia ou humanização? Porque nesse mundo polarizado, o que anda acontecendo? Estão querendo derrubar uma portaria, uma lei federal de 2001, que é a 10.216, que vocês devem saber e devem ler e estudar, porque é o que garante, é o que reordena o financiamento o dinheiro, o financiamento e todo o investimento da área hospitalar para a área comunitária, tá? Bem como cria os critérios das 3 internações que até hoje o pessoal fica naquela loucura, compulsória, involuntária, voluntária, o Ministério Público, ou seja, é uma lei federal importantíssima que tramitou 12 anos no Congresso, democracia sim, mas 12 anos para criar uma lei básica. E assim, cuidar em liberdade, é o primeiro slide que vocês estão vendo, porque para falar de desinstitucionalização, a gente vai ter que falar um pouquinho de alguns paradigmas na assistência em saúde mental. Começando por confundir ou embaralhar um pouco aonde hoje vocês estão, que é na academia. Gente, se tem uma instituição, a mais careta, a mais difícil de mudar é a educação. Tá? É impressionante falar isso, mas assim, é uma coisa muito cartesiana. Nós estamos sendo formados e formatados, mais ou menos como a música do Pink Floyd, The Wall, que sai que nem linguiça todo mundo, né? Daquela que fala que é das crianças nas escolas e ficam, e a gente está desenvolvendo muito pouco espírito crítico, inclusive para questionar vários conceitos, preceitos, preconceitos construídos, entendeu? Então, assim, esse paradigma, esse modelo é o que a gente vai discutir um pouquinho para falar de desinstitucionalização até chegar nos dados do Estado nesse decênio, esses 10 anos que a gente está trabalhando aqui na Secretaria Estadual de Saúde. Muda um pouquinho o slide para mim, Giovana, só para não perder. Dá um Enter.
Espera aí que eu acho que deu uma travada aqui, eu vou tentar de novo. Tenta, sem pressa, aí eu vou falando. Bom, na história da psiquiatria, gente, a gente sabe que na saúde mental, poderia falar só da história da psiquiatria, nós sempre tivemos momentos em que a loucura era bem aceita e momentos que a loucura era excluída. Não é à toa que na mitologia grega a gente vê tantos oráculos, né, que falavam aquelas coisas, charadas, entendeu? E a gente ficava, desde Édipo, tentando entender o que eram aquelas charadas, ou seja, o oráculo ali parecia um louco, mas era valorizado, se a gente for imaginar. Isso foi passando, aí veio a época das bruxas, né, que foi desvalorizada com a religião. Então, esse pêndulo entre a inclusão e a exclusão do doente mental, de quem sofria ou tinha algum transtorno mental, historicamente foi bem trabalhado. Não podemos esquecer, inclusive, que o Hospital Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, onde a Nise, se eu não me engano, trabalhou também, aquela coisa toda, foi construído seguindo os padrões franceses da época, e quando Pinel resolveu liberar os loucos das correntes, ele estava acreditando num tratamento humanizado. Pinel era um enciclopedista, era um iluminista. Ele trouxe novamente a questão, a loucura para o racional, para a ciência, entendeu? E aí vai passando, vai voltando. Não podemos esquecer que durante a ditadura militar, nós tivemos um boom dos hospitais psiquiátricos no Brasil, que servia inclusive para colocar todas as mazelas ou todo mundo que pensava diferente, não esquecendo que isso existia também nos países ditatoriais de esquerda. Nós estamos falando que não tem direita e esquerda. Por que eu estou falando um pouquinho de política? Porque todo o processo de implantação de política pública e o processo de desinstitucionalização é uma delas, vai ter ações de caráter político-ideológicas e ações de caráter técnico-teóricas. Por mais que eu queira focar nas ações de caráter técnico-teóricas, não tem como eu fugir que eu sou um ser político e a gente vai ter que discutir o caráter político-ideológico. Nesses últimos anos, sombrios, diga-se de passagem, tentaram derrubar, né, tentaram mudar de tudo que é forma a Lei 10.216, dizendo que era coisa de comunista de esquerda. Lembrando que, depois de 12 anos tramitando no Congresso, a lei foi assinada por Fernando Henrique Cardoso, que é um homem de centro-esquerda, mas fez um governo extremamente neoliberal, com Clinton, com várias críticas, inclusive do PT, que nem deixou o coitado governar direito por causa da herança maldita. Entendeu? Eu estou falando isso porque tem muita gente nova aqui que deve ter nascido junto com os 14 anos do governo do PT. E esquece que o processo histórico ele é feito de 2 passinhos para frente e 1 para trás, e assim vai. Quando o Fernando Henrique Cardoso assinou, que era uma lei criada pelo Paulo Delgado, que na época era deputado federal do PT, mineiro, tá? Irmão de Pedro Delgado. O Paulo Delgado é um sociólogo. E ele criou a lei, e o Fernando Henrique assinou, que era um homem neoliberal na época. O Serra era o ministro da Saúde e o Gregório era o ministro dos Direitos Humanos. Ou seja, mentira quem sai falando que a lei foi criada por comunistas e esquerdistas. Nada a ver. Ela foi um trabalho árduo, tá? Comparando a todo... Nós estávamos atrasados. Tem uma liga antimanicomial e anticolonial. Porém, o Brasil foi um dos últimos países a implantar uma reforma psiquiátrica como a Europa e os Estados Unidos estavam implantando, tá? Que lá começou na década de 40, pós-guerra, porque ao debater e chegarem nos campos de concentração e perceber que aquilo parecia um hospital psiquiátrico, eles começaram a questionar a instituição psiquiátrica. E desde então começou a ter reformas, desde a psiquiatria de setores na França, psiquiatria comunitária
de Maxwell Jones na Inglaterra ou nos Estados Unidos, que foi a psiquiatria comunitária. Nessa mesma época, pós-guerra, na década de 60, também teve a cultura, né, a contracultura. Nós não podemos esquecer de grandes críticos da psiquiatria, Lang, Cooper, com Psiquiatria, Antipsiquiatria, um livro belíssimo, entendeu? Mas que foi esquecido. Nós tínhamos os culturalistas, Erich Fromer, vários psicólogos que parece... Estou soltando essa biografia para vocês porque foram esquecidas. Eu não vejo estudante de psiquiatria hoje sabendo quem é Erich Fromer, lendo Cooper, Lang, o Eu Dividido, entendeu? Agora que a gente está começando a pegar um pouquinho com a psiquiatria psicodélica, né, que na década de 60 Timothy Leary trabalhava, mas foi expulso na época de Nixon. Desculpa eu falar muitas informações, tá, gente? Mas é que eu quero chegar lá e não tem jeito de contextualizar aonde nós estamos, de onde nós viemos e para onde nós queremos ir. E que caminho que é esse, que é um caminho árduo e muito difícil. Então, assim, na Europa e nos Estados Unidos, com o debacle da guerra, com a fome, com o plano Marshall para reconstruir a Europa, começaram a perceber que tinha que pensar numa reforma psiquiátrica e numa assistência mais humanizada dos hospitais psiquiátricos que relembravam muitos campos de concentração naquela época. Não foi a origem, em 1789, com a Revolução Francesa, quando Pinel resolveu pegar e tirar os loucos das correntes. E quando Dom Pedro fez construir o hospital no Rio de Janeiro, a intenção dele também não era perversa de prender as pessoas. É que aí a gente foi confundindo, a gente está num país cultural, mas era seguindo a ciência da época, que começou a ver um tratamento moral e levando a razão para tentar entender a desrazão da loucura. A Nise da Silveira, ela vem muito em confronto, ela não tem como a luta antimanicomial não fazer, como é que eu digo, venerar a Anísia da Silveira, porque naquela época ela já começou a perceber que existia tratamentos mais humanizados, individualizados, que a gente tinha que respeitar. A Ana Lúcia falou, né, de alguma coisa aí, de um atendimento, uma assistência mais humanizada. Mais do que isso, é o respeito pelo ser humano e o respeito pela expressão do viver desse ser humano dentro desse mundo que não está nada perfeito também, né? Então, dizer que o louco está louco nesse mundo que não está louco, fica até muito complicado. Eu até brinquei com o Gustavo que valeria a pena passar no final o filme da Anísia da Silveira, que está no Netflix, que é belíssimo, que a gente acompanha até o machismo de Jung, que achou que Nise fosse uma mulher, né? Uma mulher não, achou que fosse um homem, né? Monsieur Nise, que ele fala, aquela coisa toda, antes de conhecê-la pessoalmente. Bom, vamos voltar para o Brasil. Década de 70 veio o regime militar, os hospitais psiquiátricos, o INAMPS necessitava de internações. Hoje, naquela época, é o SUS, mas na época não existia o SUS. O SUS veio a Constituição de 88, ela é nova. O Sistema Único de Saúde é uma política nova. Antigamente, só tinha direito à assistência médica no Brasil também quem tinha carteira assinada. Os primeiros CAPs, não é CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, não. São as caixas de pensões e aposentadorias dos ferroviários do estado de São Paulo começou a pensar na previdência social. Os ferroviários na época, o Brasil era todo cortado por ferrovias, então eu estou falando um pouquinho da história do serviço social, como foi juntando com a saúde aí para chegar onde nós chegamos. Na década de 70, começou a ter um boom dos hospitais psiquiátricos, porque era o que era interessante para o governo, nós não tínhamos uma política, o país não era democrático, e muitos políticos na época tinham hospitais psiquiátricos
particulares financiados pelo dinheiro do Estado. Não podemos esquecer isso. Tá? O Inocêncio de Oliveira teve a família no Nordeste era impressionante, tinha em tudo que era lugar. Com a redemocratização do país, em 85, Basaglia veio no país, veio aqui, aquela coisa, o movimento, o PT nascendo, a redemocratização, foi quando a gente começou a falar mais forte de uma democratização à assistência à saúde mental e da construção de uma rede de atenção social. A reforma psiquiátrica nasceu junto com a reforma sanitária, praticamente. Tá? Por isso que muito psiquiatra acaba sendo sanitarista, pensando em saúde pública, porque a gente nasceu junto à história. E aí a gente começou a trabalhar... Basaglia ficou chocado com o manicômio de Barbacena, colocaram. Sim, mas quem não fica chocado? Até hoje a gente fica chocado. Mas Barbacena, na época, quando foi construído, foi até um presente para Belo Horizonte ser a capital. Tem as histórias aí que a gente fala, porque tem um hospital psiquiátrico na cidade, na época era um grande empregador, era interessante aquilo tudo. Fomos caminhando, tivemos a redemocratização e junto veio a reforma psiquiátrica com a desinstitucionalização. Tá? Ou seja, pode passar o slide. Vou tentar evitar falar das questões políticas e ideológicas, mas não tem como fugir. Gente, isso, pode jogar todo esse, que eu acho que é uma tabelinha, porque assim, em toda palestra que eu dou, na verdade, fica muito difícil hoje em dia. Para aí, tá ótimo, volta, isso. Por quê? Porque está muito polarizado, então a gente tem que ter cuidado, inclusive, com o que a gente vai falar, porque, particularmente, eu, pessoa física, não acredito em direita nem esquerda hoje mais em dia. Tá? Eu acho que tem pautas que a esquerda no Brasil defende, que são da direita e vice-versa. Né? Liberação das drogas, por exemplo, é uma pauta da nossa esquerda, mas isso é extremamente liberal do ponto de vista, né, do que seja o liberalismo. E, na verdade, o aborto, por exemplo, deveria ser uma pauta da direita, entendeu? Já que a liberdade individual é mais importante do que a igualdade, e etc. Então, para evitar essa questão de esquerda e direita, que eu acho que, inclusive, é o que vem atrapalhando o mundo, porque não tem mais, eu gostaria de dizer que a gente tinha que pensar em ações excludentes e ações inclusivas. Eu, como médico, vocês como psicólogos, ou todo mundo da saúde mental ou do jurídico, nosso objetivo final é incluir, é inclusão social, não interessa como. Se o Bolsonaro fizer uma política de inclusão social, eu vou defender. Se o Lula fizer uma política de exclusão social, eu vou criticar e vice-versa, entendeu? Tem que parar, porque, na verdade, nós não temos um pátrio poder, e ninguém ali é a gente não consegue, na verdade, a gente ainda fica no populismo e na personificação de um Deus, entendeu? Que vai nos salvar de todos os problemas e a gente fica assim, brincando entre Botafogo e Flamengo e Botafogo, e não é. Eu coloquei esse quadrinho porque eu acho que é muito importante falar de inclusão social atualmente, entendeu? Para que a gente fuja. Então, quando eu falo de política, eu falo de ações inclusivas e ações excludentes, e privilégios e direitos. Tá? Tem muita gente de esquerda defendendo privilégios, tem muita gente de direita defendendo privilégios e direito. Né? Vou desde 3 aposentadorias para o médico e uma só para a faxineira. E é direito meu conquistado e o que é, para a gente fugir da questão da polarização. Tá? Não é tão simples quanto a gente imagina. Tá? Ninguém é santo. Todo mundo aqui é junguiano, vocês sabem que tem um lado sombra, sombrio. Né? Então, não vamos fugir. Eu até brinco que não há virgem no puteiro. Se está lá, alguma coisa está errada. Peço desculpa pela informalidade, mas eu acho que fica até mais gostoso para estudante a informalidade do que algo muito formal. Vamos lá. O que são ações excludentes, na verdade? Internações por longo período. Vocês concordam que eu internando alguém por longo período é uma exclusão? Empregabilidade, que é o trabalho terceirizado.
né, que a gente tem que falar que é uma exclusão, a exclusão das minorias ao acesso ao mercado de trabalho, criminalidade, exclusão do outro, bandido bom é bandido morto, né? O antigo governo era tão interessante, a extrema-direita brasileira é tão interessante, porque ela vê tanta alma no feto e nenhum no bandido, entendeu? É uma coisa que não dá para acreditar. Equipamentos educacionais específicos a excludentes. Por que eu estou falando isso? Porque vira e mexe a gente quer criar creche e escola para autismo. Vira e mexe a gente quer criar, sabe, acaba sendo excludente, a gente não favorece o convívio de uma pessoa autista especial com outros, entendeu? Então a gente, querendo ou não querendo, pela nossa formação, desde o médico ao psicólogo, ao engenheiro, gente, a nossa formação é cartesiana, 2 mais 2 é 4, ponto final, entendeu? Tanto é que a maioria dos alunos de psicologia hoje estão indo fazer o quê? TCC. Terapia cognitiva comportamental, que tem fluxograma para tudo, entendeu? É homem, é mulher, é hétero, é cisgênero, entendeu? E vai seguindo a setinha para falar o que a gente tem que fazer. Como eu estou numa liga da NISE, uma liga junguiana, Jung falou que cada um tem uma maneira própria da individuação de adoecer e de viver própria. A medicina baseada em evidências é uma coisa que eu vejo com muitas críticas. Ela é interessante para que a gente evite fazer as bruxarias que a gente fez durante anos na medicina, tipo cloroquina, sangria e essas coisas todas. Você está entendendo? Porém, até a cloroquina foi polarizada nesse momento. Gente, se a pessoa acha que vai tomar cloroquina e melhora, e se vai tomar um passe espírita, não vamos polarizar, deixa, não interessa. O que a pessoa vai é que polarizamos tudo, entendeu? Só que a medicina baseada em evidências também nega a subjetividade, a individualidade de cada sujeito. O mesmo antihipertensivo não serve para mim, não serve para qualquer pessoa. Entendeu? A gente tem que conhecer, e esse que é o nosso que a gente vai falar do paradigma que a gente precisa pensar para falar em desinstitucionalização. Olha as ações inclusivas. Evitar internações, empregabilidade, trabalho seguro e qualificado, a entrada das mulheres na vida pública e no mercado de trabalho. Não faz muito tempo que as mulheres podem votar, hein? Na época do Rui Barbosa, que fez 100 anos, a mulher não votava. Criminalidade, alguém que devesse ser reabilitado, socializado, curado, até ficar como nós. Todo ser humano tem direito a acesso à educação, saúde, habitação e outras coisas. Política de cotas racionais e sociais. Isso são algumas, eu dei um exemplo do que é inclusão social, que é o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social ou preconceitos raciais. Inclusão social é oferecer oportunidade igual de acesso a bens e serviços a todos. Próximo. A gente vai chegar agora no que a aula de hoje. Bom, segundo Rotelli e Saraceno, volta, isso. O termo que todo mundo acha, o que eu vou falar de desinstitucionalização seria utilizar os recursos materiais e físicos e recursos humanos do antigo manicômio para a rede de atenção psicossocial, ou seja, reorientar o financiamento para as redes de atenção psicossocial. Isso é que a portaria 10.216 diz. Nós vamos investir agora na rede comunitária, entendeu? Nós vamos agora criar equipamentos, vamos tratar o doente no território, aonde ele nasceu, aonde ele está e onde ele vai viver, entendeu? Então, seria isso, a desinstitucionalização de uma maneira. Quem vai trabalhar com psicologia social vai ouvir falar muito de desinste. Por exemplo, utilizar recursos do antigo manicômio. Quando eu tive em Trieste, eu pude ver que o San Giovanni, que era o antigo manicômio, hoje é um parque, tem um barzinho, tem residência terapêutica, as pessoas entram e saem, foi incluído na comunidade. Tá? Aqui no Brasil existem algumas críticas, que eu não vou fazer as críticas hoje, porque a gente está no outro momento, isso é para vocês
que estão na academia fazer, por exemplo. A gente não precisa destruir tudo, entendeu? A gente pode... Porque a gente seguiu um pouquinho a psiquiatria democrática italiana. A gente está falando do anticolonialismo, só que a gente foi lá na Itália para procurar. Nem a França, com a psiquiatria de setores, a gente usou tanto. É mais a psiquiatria italiana democrática de Franco Basaglia. E a gente segue um pouco isso. E a gente, quando eu estive em Trieste num congresso, a grande briga entre os franceses e os italianos eram esse. O francês é mais racional, o italiano é um pouco que nem nós, quebraram tudo, sabe? E não é bem assim, tá? A gente ainda tem os desafios que a gente vai entender. Eu vou além, eu acho que desinstitucionalizar começa, na verdade, a escola de autistas, assim, depois vocês vão mediando aí, eu estou tentando ler o chat, mas está difícil. Eu quero rebater. Que esses professores especializados vão para a rede como um todo, entendeu? E inclui os autistas, mas isso é uma outra discussão. Estou respondendo a alguém que colocou um chat aí. Vamos lá, mas quando eu falo do paradigma, na verdade, que a gente mudar, porque desinstitucionalizar, gente, eu conheço muito CAPS que funciona como manicômio e conheço alguns hospitais psiquiátricos que funcionam como CAPS. Então, na verdade, eu acho que o buraco está mais embaixo. São 30 anos de militância e eu não consegui quebrar isso, porque enquanto a gente não falar isso nas universidades, enquanto na faculdade de medicina eu voltar a falar que o social é importante, entendeu? Não adianta eu dar sertralina para uma pessoa que não tem o que comer, o que dormir. E onde dormir, tá? É isso que a gente aprende, tá? Primeiro que já é uma faculdade elitizada, a gente sai dando sertralina para todo mundo, não sabe nem onde que a pessoa dorme e come, e acha e sai, desculpa a expressão, arrotando o conhecimento médico, biopoder, achando que a gente está resolvendo, porque eu conheço a sertralina, que mal e nem conheço. A indústria farmacêutica me deu um reloginho muito bonito e falou que aquilo é ótimo, que tem menos efeitos colaterais que o placebo. Como eu sou médico, eu posso falar de médico e da medicina como si só. Mas eu falo da psicologia precisar também, porque eu acho que a psicologia também está muito cartesiana, no sentido, tá, que a gente tem um modelo racionalista, que é causa e efeito. Nós temos um problema e a gente tem que ir atrás da solução. E o problema é a doença, e a gente tem que ir atrás da cura. Pronto, parou. Para que ninguém entendeu nada, entendeu? Porque, assim, eu como médico, 95% das doenças não tem cura. Olha, eu vou mais além. Nenhuma doença tem cura. Ai, doutor, como você deve ser extremista, né? Deve ser bolsomínio. Não. Na verdade, nenhuma doença tem cura. Existe a história natural das doenças. Quem estudou catapora sabe que ela vem, vai, atinge e vai embora sozinho, né? Quando eu li, durante a Covid, que sai no estado de São Paulo, porque a mídia também piorou. Se a faculdade de medicina está ruim, psicologia está ruim, imagina de jornalismo com fake news. Não vou nem falar disso, entendeu? Aí o estado de São Paulo, que é um estado que é um jornal sério, escreve assim: a rede, as farmácias de São Paulo, não, paulistanos estão preocupados porque não tem antigripais nas farmácias. Aí eu parei, li em letras garrafais, sentei, falei, será que eu vou ter que fazer medicina de novo? Não existe remédio para gripe. Existem para sintomas da gripe. Mas os sintomas da gripe é aqueles que a minha avó me dava. É um chazinho, é mel, é um negocinho aqui, é o álcool na garganta, é o repouso, é a canja de galinha, entendeu? Pingar soro fisiológico no nariz, entendeu? Ficar da ducha quente, recebendo aquela inalação do vapor para ajudar a expectorar. Era isso, entendeu? Agora, se eu preciso comprar 300 remédios para ser um bom médico ou para achar que eu estou cuidado, eu acho que a gente, olha, nós estamos numa geração não mais do Homo sapiens, viu? Tem um antropólogo que fala que nós estamos na geração do Homo addictus. Todo mundo dessa sala toma algum remédio, tá? Se não tomou, vai tomar. Lícitos ou não ilícitos, porque daí vem a outra panaceia, né? Maconha não pode, cloroquina pode, entendeu? E aquelas coisas que a gente acha, posso ficar aqui falando do tanto que a gente é incoerente como cidadão, como ser humano e tudo. Vamos lá, então, o que seria, na verdade, desinstitucionalizar? Eu gostaria que todo mundo que estivesse nessa sala começasse a replicar
no dia a dia, que quem trabalha com o ser humano não trabalha visando a doença, não, visando a cura. Entendeu? Eu tenho um câncer de ovário, eu vou lá, eu fui curado. Não, você foi mutilado para o teu bem, mas você não tem mais ovário. Entendeu? Ah, esse doutor é radical. Não, entendeu? É isso que acontece. A medicina, ela foi feita para aliviar o sofrimento, não para criar sofrimento. Hoje em dia, a gente tem criando o sofrimento, porque eu vou no médico, ele pede 40 exames. Eu preciso de 3 meses para ter o resultado do que eu tenho. Como eu sou uma pessoa alfabetizada, eu leio os exames. Se estiver tudo normal, eu nem volto para o médico, eu mando ele para aquele lugar. Entendeu? Porque ele me cobrou R$ 1.000 para pedir 40 exames. Ele está criando ansiedade. E nós é isso que a gente quer. É remédio, é exame, é Einstein, entendeu? É descobrir aquelas coisas raríssimas. E aí a gente. Então, eu sugiro a gente mudar, colocar na cabeça de todo mundo dessa sala o seguinte: nós temos o doente. E o nosso trabalho a vida inteira vai ser de inventar saúde. É a reprodução social do doente. Isso é muito importante que eu estou te falando, que eu estou falando para vocês, porque eu vi brigas, entendeu? No The Lancet, que é uma grande revista, porque tem alguns acadêmicos querendo tratar o envelhecimento como doença. E isso me deixa muito preocupado, porque isso é etarismo. Daqui a pouco, aqueles velhinhos que não conseguem ser jovens, a gente coloca numa câmara de gás. Você está entendendo que por trás existe sempre um discurso meio fascista, de exclusão, entendeu? Gente, qual que é o problema de envelhecer? Nenhum, faz parte, é natural, entendeu? Aí, ao mesmo tempo, essa cultura é completamente ilógica e irracional, que ao mesmo tempo eles estão postergando o adolescente. O cara tem 35 anos e é adolescente. É papai e mamãe custeando a vida dele, entendeu? Protegendo. Então, velhice é doença, entendeu? Aí, jovem de 35, 40 anos é adolescente. Então, existe esses paradoxos. E trabalhar com saúde mental é muito cansativo. A gente tem que ter 3 meses de férias, porque a gente vive todo esse paradoxo dentro da gente. Entendeu? O burnout, que eu detesto essa palavra, detesto, gente, porque isso inventaram. Inventaram, não sei para quê, entendeu? Burnout é ansiedade, é estresse do trabalho, do mundo corporativo, de ganhar dinheiro, de ganhar aquela coisa toda, de produzir, entendeu? Aí, para quem é CEO da Nestlé, deve ser lindo chegar e falar, eu afastei por burnout, entendeu? Não, você se afastou porque a empresa está te comendo, entendeu? E aí sim, vamos. Alguém está falando que delícia pensar, mas é um preço caro, a gente paga bastante para pensar por conta própria, entendeu? Nem dinheiro a gente ganha, mas bora lá. E eu sugiro, na verdade, é que vocês lembrem que o indivíduo é um doente. E nós vamos ter que inventar saúde, que muitas vezes não é cura. A maioria das vezes não é cura. Por que está essa panaceia com transtornos, com álcool e droga, gente? Porque quem usa álcool e drogas está mexendo com prazer. Eu não posso criar uma pílula que tira o prazer. E aí transformaram álcool e drogas na pior doença do mundo. É pior do que câncer, porque tem gente que foi internado 30 vezes e não cura. E eles ficam naquela coisa. E a gente não consegue a cura. Aí a gente vai falar de redução de danos. Os reacionários falam que a gente é louco. Pô, se a pessoa fumava crack e está fumando maconha, tá muito melhor. Entendeu? Aí fala que a gente é louco, porque quem vende a cura são os doutores, muitos os pianos da UFSCar, da Federais, professores, e a academia também tem que receber sua crítica. Né? Tá todo mundo querendo criticar o judiciário, mas ninguém critica o meio acadêmico. Né? Por exemplo, para entrar em algumas universidades, gente, você precisa, assim, para ser paciente de algumas universidades, você precisa falar inglês, francês, ter olho azul, entendeu? Senão você não tem acesso. Bora lá, muda para a gente falar de outras coisas importantes que eu acho. Bom, para que a gente comece a ver
o nosso cliente como um doente e não a doença, e tentar mudar todo o modelo assistencial, todo o paradigma, para realmente a gente conseguir o que conseguir definir e trabalhar com o verdadeiro sentido da desinstitucionalização, eu acho que a gente vai ter que trabalhar com um conceito que os sanitaristas criaram, a Unidade Básica de Saúde trabalha muito com isso, a psicologia social, a saúde mental, que é o conceito de clínica ampliada. Tá? Ou seja, o ser humano é um ser biopsicossocial. O espiritual foi eu que coloquei por conta minha, tá, gente? Porque eu acho importantíssimo. Todo mundo aí é junguiano e sabe que é importantíssimo. É o que nos diferencia dos animais, inclusive. Mas a gente sabe que Jung, inclusive, não recebe todos os aplausos pela academia, porque muita gente acha que ele é esotérico, né? Aquela coisa. Então, não. Eu boto espiritual e trabalho com todo mundo espiritual. E pergunto para todo paciente meu, desculpa aqui, qual que é a sua religião? Entendeu? Umbandista, candomblé, aí eu adoro. Se candomblé é umbandista, eu que amo Jung, aí eu falo dos orixás. Eu acho os orixás até mais interessantes que os deuses gregos, viu, gente? É que talvez Jung não conheceu na época. Mas vamos lá, pode. Clínica ampliada. É através disso que a gente vai tratar nossos pacientes a partir de hoje. Próximo. Eu toquei algumas coisinhas. De onde veio, volta, isso? De onde veio, na verdade, toda essa luta da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, que eu já falei para a Giovana que eu não gosto muito, que eles não levam a sério, da reforma psiquiátrica, porque tudo que é anti, né? Por exemplo, eu detesto quem fala que é ateu. Que saco, entendeu? Tem que provar que Deus não existe. Fala que é agnóstico, ponto final, acaba, entendeu? As pessoas ficam esse anti, fica polarizando, entendeu? A gente sabe que manicômio é ruim. A reforma psiquiátrica, entendeu? Declaração de Caracas, em 1990, antes do Hugo Chávez assumir, e na época que Venezuela ainda era um país mais aberto, não a ditadura que é hoje, foi feita a Declaração de Caracas, do qual o Brasil é um signatário. E o trechinho que eu tirei é muito importante, verificando que a assistência psiquiátrica convencional, que era a internação psiquiátrica, não permite alcançar objetivos compatíveis com um atendimento comunitário, descentralizado, participativo, integral, contínuo e preventivo, que o hospital psiquiátrico, como única modalidade assistencial, impede alcançar os objetivos acima mencionados ao isolar o doente de seu meio, gerando dessa forma maior incapacidade social e criar condições desfavoráveis que põem em perigo os direitos humanos e civis do enfermo. A Declaração de Caracas veio antes da nossa Lei 10.216 e o Brasil foi signatário. Então, foi um movimento de muita luta. Tá? Essa lei federal ficou 12 anos tramitando, gente. Precisou Basalha vir e volta e vai e discute e tal, para a gente fazer uma lei maravilhosa que há 4 anos atrás, durante esse governo, 4 anos, a gente sofreu a todo momento, tá? Como todas as instituições foram detonadas pelo governo Bolsonaro, eu não tenho vergonha de falar, tá gravado, entendeu? A reforma psiquiátrica também tentaram, tá? Com essa historinha de comunista, sabe? É uma coisa de jogar lá. Quando eu falo Não, pode passar o próximo, que vem, agora eu vou colocar nossa lei de 10.216, de 6 de abril de 2001, assinada pelo Fernando Henrique Cardoso, que recebeu muita paulada do PT. Estou falando porque, assim, já falei de um, falo do outro. Também um é santo. Ninguém é santo, tá? Temos que estar atentos, sempre e fortes. Olha o artigo 2. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades. Ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. Né? Antigamente tinha, além da... Não podemos esquecer historicamente também, gente, que o primeiro neuroléptico
que fez efeito, que deu uma revolucionada, que nos ajudou na reforma psiquiátrica, foi a clorpromazina, o famoso Amplictil, que era um anestésico que eles viram que revertia alguns delírios. E foi começado a usar na década de 40, 49, 50. A descoberta de muitos medicamentos também trouxeram, nos ajudaram, por isso que eu estou falando, porque assim, vamos parar de brigar. O médico é só mais um elemento da equipe interdisciplinar. Ele não é o ser soberano e não é alguém que tem que deixar de existir. Ele é tão importante quanto, porque a gente sabe que os medicamentos ajudaram muito na reforma psiquiátrica, na socialização dos pacientes psicóticos graves. O que a gente hoje trabalha, inclusive hoje na secretaria que eu vou falar, e eu tenho que brigar com todos os colegas médicos em todos os lugares que eu vou, em todos os manicômios, em todos os hospitais que eu tenho que fechar e levar paciente morador para residência terapêutica. Ah, ele delira. Ah, ele alucina. Ah, ele é violento. Eu tenho que lembrar que ser sintomático não impede a pessoa de viver em comunidade. O nosso desafio está aí. E aí eu vou além. Eu falo, gente, vocês como psiquiatra, vocês denunciam o fracasso da própria ciência de vocês. Porque manter uma pessoa isolada o resto da vida porque não consegue curar, lembrar que eu não acredito em curar, tá? Isso mostra a incompetência de vocês. Deixem de ser retardados. Tudo bem, me excluem. Só um mero CRM, eu só não recebi um processo ainda, talvez porque eu consigo articular bem as palavras do pensamento e eles ficam sem entender. Mas é isso. Ter um manicômio, ter um hospital psiquiátrico para excluir pacientes sintomáticos mostra a deficiência e a impotência da ciência psiquiatria. Você pode morar numa residência terapêutica mesmo sendo sintomático. Na Conferência Estadual de Saúde em Águas de Lindóia, há 15 dias atrás, os pacientes foram. Teve um paciente que chamou a polícia 2 vezes porque estava perseguido. Até que a gente conseguiu contornar, ele começou a participar das atividades e aí a polícia não foi obrigada. Entendeu? Mas isso é inventar saúde, tá? Não é curar. Curar um tempo. Tem um filme que eu sugiro todo mundo que vai para a clínica deveria assistir. Chama Johnny Vá à Guerra. É do Daniel Trumbo, se eu não me engano. É um americano. E o filme é belíssimo, porque mostra, na verdade, a relação médico-paciente e a negação. Ele foi para guerra, estava apaixonado pela namorada. É um filme antigo, foi proibido uma época, mas fala da relação médico-paciente. Ao voltar da guerra, estourou uma granada, ele perdeu todos os membros, ele ficou só um toquinho com a cabeça sem falar. E ele foi internado, e o médico, na época, condenou ele a ficar no escuro. Foi uma enfermeira muito humanizada, né? Não é a Nise que fala, ou Jung que fala, acho que é a Nise que fala, para ser, esquece todas, quando você estiver com um ser humano, esquece todas as técnicas, seja humano, né? A enfermeira chorou, a lágrima caiu e ela percebeu que ela poderia conversar com aquele, foi a Nise que falou, que poderia conversar com aquela pessoa através de código Morse. E o desejo dele era ser exposto num circo. Quando o médico ficou sabendo, expulsou a enfermeira. É um filme bonito, viu, gente? Vale a pena. Quem assistiu, pode assistir, que faz a gente refletir bastante o que é essa cura e o que é inventar saúde. Próximo, ser tratado, né, eu falei, a internação, olha o artigo 4º. A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. O tratamento visará como finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio. O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer e outros. É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares. Isso foi em 2001. Né?
A gente pode ficar quase uma aula inteira, eu até me disponho a gente conversar o que que é a instituição total, porque as comunidades terapêuticas funcionam com características asilares, tá? É um tratamento moral bem antiga. Quem não conhece, faça o favor de ler ver um filme, que é Laranja Mecânica, os mais novos não, que é do Kubrick, entendeu? Maravilhoso, que fala um pouquinho do tratamento, né, das comunidades terapêuticas, assim, hora para comer, hora para jantar, assim, é um tratamento moral. Eles saem de lá, é muito difícil, mas vamos lá. Próximo. O que eu estou mostrando aí? Os serviços que compõem a rede de atenção psicossocial, que foi uma portaria do Ministério da Saúde de 2017, que eu vou deixar, tá aí, vocês podem ler, não vou me focar nisso, porque eu já estou falando bastante, eu vi que os horários são 5h40, entendeu? E eu não cheguei onde eu quero chegar ainda. Estou chegando, tá? Pode passar o próximo. Bom, gente, o mais importante, na verdade, é colocarem na cabeça: a desinstitucionalização é mudar o modelo assistencial, o paradigma. Não é só equipamentos. Eu já vi CAPs que funcionam como manicômio. Aqui eu estou, como eu fiz psiquiatria comunitária, essa comparação de modelos eu acho muito bacana, porque a todo momento eu trabalho com colegas médicos hospitalocêntricos. Quando eu fiz psiquiatria comunitária, eu falei, gente, eu quero atender na favela, eu quero atender na rua, eu quero atender na casa do paciente, entendeu? Engraçado que hoje a gente fala tanto da transferência e da contratransferência nos psicanalistas ortodoxos, né? Trabalhar aquela coisa toda, mas Freud e Jung não saía da casa dos pacientes, né? Era aquela loucura. Eu acho que a gente precisa rever essas técnicas que fazem da neutralidade nossa uma coisa, uma defesa, e o paciente quer tudo para já. Vai ficar ele está passando fome e brigando com o marido. Ele não quer saber das relações objetais. Agora não, entendeu? Quer resolver a questão do marido que está enchendo o saco e é abusivo, entendeu? A gente não precisa. Depois a gente vai ver se esse marido tem o modelo do pai, papapá. Mas o aqui e agora, por que eu estou falando isso? Porque o psicólogo, na verdade, ele fica muito preso a algumas técnicas psicanalíticas, e em saúde mental vocês vão ter que lidar com ambiência, com ir para casa, com sair, tomar banho, não tomar banho com o paciente, desculpa, é de piscina, de praia, entendeu? É estar com, entendeu? E eu acho que isso bagunça um pouquinho. Quem gosta da psicanálise fica naquela coisa de divã, sentadinho, não pode nem receber um presente. O paciente deu um presente porque gosta de você, não precisa analisar o presente que foi dado também, sabe? Tem coisas óbvias. Tá grato, né? Vamos lá. Modelo asilar, gente. O modelo asilar, lógico que ele trabalha com a exclusão completa, entendeu? O modelo comunitário já trabalha com a inclusão social. Em que sentido que o modelo asilar trabalha com a exclusão? Com a internação, que é o isolamento. Todo mundo viu que a pandemia, que o isolamento não é algo que favorece a saúde mental, pelo contrário, o isolamento dificulta a saúde mental, né? Ou seja, é causa de um desconforto emocional. Nós temos, e atende somente 6% das doenças, porque geralmente o modelo asilar, os hospitais psiquiátricos ficavam em algumas cidades. Os municípios brasileiros não tinham como assistir. Então você tinha dinheiro para ir até Barbacena, ou ia de trem do louco, entendeu? Ou ficava sem assistência. O modelo comunitário é a inclusão social. O CAPS é porta aberta, é livre circulação. Você chega na hora que precisar, tem alguém para te acolher. Então, só nisso já é inclusivo. Detesto ambulatório de saúde mental, gente. O ambulatório de saúde mental é agendado, entendeu? É medicamentoso, é médico centrado. Por mais que a gente queira fazer interdisciplinar, tá todo mundo esperando o médico, o remedinho e a pílula. Vamos lá. No modelo asilar, o enfoque é na doença, ou seja, se você vai para o hospital, você tem uma doença, nem que a doença seja dependência química, o autismo, entendeu? Às vezes o autismo nem precisa ser internado, mas tem uma doença. É isso que fica essa briga, entendeu? Já que é tudo, porque assim, hoje na medicina, a gente precisa enquadrar, a gente precisa definir.
Então, a gente trabalha muito espectro. Espectro, você abre o guarda-chuva e coloca todo mundo dentro. Entendeu? E aí a gente vai ter que começar a melhorar. Espectro do transtorno afetivo bipolar, espectro autista. Gente, tem autista de alto grau de funcionamento. E tem autista de baixíssimo grau de funcionamento. Agora, querer que todos tenham o mesmo direito, por isso que a individualidade é importante. Entendeu? Aí já não transformar em eu tenho muitas brigas com os meus pacientes, porque tem pacientes que estão ótimos lá, que chega, doutor, eu vim aqui porque eu acho que eu tenho transtorno de déficit de atenção, ou que eu sou autista. Eu falo, mas o que isso vai mudar na tua vida? Entendeu? Equidade e igualdade, concordo. A equidade é um dos princípios mais bonitos do SUS, é dar mais para quem precisa mais. Igualdade e diferença. Igualdade eu nem gosto muito desse termo, gente. Igualdade me lembra muito os... Eu acho que a gente não pode ser tão igual, entendeu? A diferença, a vida diversa faz a vida com mais festa, né? Porque assim, para quê? Eu acho que a igualdade e oportunidade, sim, é diferente. E muitos países comunistas ditatoriais usaram a igualdade, inclusive, para calar os diferentes, entendeu? Cuba matou muitos homossexuais. Não negamos, gente. A gente precisa lembrar um pouco de sociologia e história também. Por isso que eu falei que eu detesto esquerda e direita. Para mim é perda de tempo. Entendeu? É melhor pensar em políticas inclusivas e excludentes. Vamos lá. Um enfoque no modelo asilar é na doença. Se é na doença, o que eu espero quando ele está internado? A cura. O modelo comunitário é o doente. Né? E eu sou, além assim, mais do que um guiano, eu sou um médico existencial. Eu amo a psicoterapia existencial e acho que Sartre, Camus e todos os existencialistas nos ajudaram muito. O importante não é o que fizeram de você, é o que você vai fazer do que fizeram de você. O importante não é você ser negro, é o que você vai fazer disso. O importante não é você ser esquizofrênico ou autista, é o que você vai fazer disso. Entendeu? Porque também define, a gente usa muito rótulos para se acomodar. Eu brinco, por exemplo, o que mais me arrepia, gente, é ver cego pegando o metrô. Eu não sei se eu sou um míope de 11 graus, então o cego pegando o metrô, aquilo me arrepia, é uma autonomia. Eu falo, gente, ele só pegou o metrô porque alguém falou que ele pode. Porque se alguém ficasse falando que ele era cego, 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 cego não saía de casa. Então isso é inventar saúde. Então a gente tem o doente e o sofrimento. No modelo asilar, doença cura, né? Tem assistência coletiva. Tudo no hospital é coletivo. Fica mais fácil organizar a comida, a hora do banho, o remédio, tal. No modelo comunitário, tratamento, assistência individualizada. A gente tenta individualizar. Cada um é um. Cada um precisa de um grupo específico, de uma oficina específica, tal. O tratamento médico, né? Ele é no modelo asilar, ele é fortalecido. Quem admite no hospital, gente? O médico. Quem dá alta no hospital? O médico. Então, eu tenho dó dos psicólogos hospitalares. Geralmente, eles são deprimidos, porque eles não conseguem vencer o biopoder médico, que é insuportável. É muito difícil o médico, ainda mais uma estrutura. Então, assim, quem gosta da psicologia hospitalar, é muito importante a psicologia hospitalar. Temos que ter. Porém, você acaba sendo secretário dos médicos na definição. Alguém falou aí que já sofreu bastante como psicólogo hospitalar, é um saco trabalhar. No modelo comunitário, o tratamento é interdisciplinar. Às vezes, o que o psicólogo fala, o assistente social, a ação dele é muito mais importante do que a do médico, entendeu? Não é sertralina que ele está precisando é do LOAS, é de algum benefício, e assim vai. O ser biológico no modelo asilar, ele está forte, está bem predominante no hospital. No modelo comunitário, o ser é biopsicossocial. Vem aí questão da interdisciplinaridade, né? O modelo asilar, o serviço está à margem da rede, o modelo comunitário, o serviço está integrado à rede. Essa tabela, olha, modéstia à parte, isso é uma aula de psicologia social, tá? Vocês levam, estudam,
eu peguei do Rosa, que foi um professor honesto, inclusive. Já faleceu, eu acho. É psicologia social e saúde mental para vocês compararem as vantagens. Obrigado, Nubia. Eu peguei um cafezinho aqui. As vantagens do modelo asilar, as diferenças. Cara, eu chego para qualquer um que eu faço essa palestra e falo em qual modelo você acredita mais. Tecnicamente, teoricamente, no modelo comunitário. Então, não tem política ideológica aí. Eu posso ser de extrema direita, mas se eu acredito no modelo comunitário, é isso daqui. Vamos parar de ficar polarizando com esse mimimi, que assim, entendeu? A esquerda e a direita, Norberto Bobbio já falava, é uma mistura, entendeu? O que a gente não podia é ter um governo ruim como estávamos, entendeu? Desumano, louco, paranoide, psicopata, o que seja. Próximo. Você acha que o quê? Os bolsominions estão metendo o pau no Tarcísio porque ele encontrou o Lula. E os petistas de raiz metendo o pau no Lula porque encontrou o Tarcísio. E os dois fizeram a obrigação de qualquer ser humano que está governando a gente. Sabe assim, o básico virou aplauso. Depois de 4 anos de estupidez. Bom, aí eu estou mostrando, na verdade, a integração das ações entre a secretaria e entre as diferentes instâncias de governos, nas suas competências. Aí eu estou colocando um pouquinho aonde fica o indivíduo. Gente, ele vai ter... O que a gente tem que fazer para integrar, para a rede, para desinstitucionalizar? Vocês estão vendo que eu saí do hospital. Eu prometo um dia voltar e dar uma aula da história da psiquiatria, tá? E mostrar o que é a desinstituição do hospital, dentro do hospital. Só que eu quero dar um passo para frente, eu quero falar que a gente já está aqui. O que a gente está precisando, na verdade, é fortalecer os CAPs. O que a gente está precisando, na verdade, é integrar rede. Essa que é a dificuldade. Nós estamos, na verdade, precisando de investimento de recursos humanos no CAPES. Não dá para um hospital psiquiátrico ter 100 pacientes e ter 400 funcionários. E aí um CAPES ter 15 funcionários para 100 mil habitantes. Saúde mental se faz com recursos humanos, não tem tomografia. Agora, se os nossos gestores não pensar que pagar é muito mais barato que um raio-x, entendeu? Valorizar o profissional, a gente tem que fortalecer a rede. Alguém colocou, mas é isso, fortalecer a rede. Por isso que eu já estou jogando para essa intersetorialidade que a gente tenta articular aqui na Secretaria de Estado de Saúde. Tá? Faz 10 anos que a gente está aqui. A gente vem de um governo que nunca foi de esquerda, isso é bacana falar, entendeu? E estamos aí numa nova gestão, esperando que seja técnica teórico, entendeu? Ainda mais lembrando que vocês são de Taubaté, que é uma região aí bem conservadora também, né? E vamos ver, tomara que a gente saia dessa polarização que só nos emburrece e nos atrase. Pode passar. Bom, aí eu fiz, esse slide eu faço para convencer os gestores de tudo que é lugar. Por que que eu prefiro? Porque assim, pessoal da Liga Antimanicomial Anticolonial, em nenhum momento a reforma psiquiátrica é contra a reforma psiquiátrica. Contra a internação psiquiátrica, desculpa. Em nenhum momento a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial é contra a internação psiquiátrica. Ela preconiza a internação em hospital geral, ou enfermarias psiquiátricas, hospital geral, ou em Santa Casas. Tá? O que acontece na verdade? Acontece que nesses 30 anos, tá, do qual o PT fez parte 15, vale a pena lembrar, porque parece que tudo também destruiu, estava uma beleza, nós tivemos pouquíssimos investimentos na implantação de leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Por quê? Por preconceito do próprio médico, a psiquiatria nem é considerada medicina, né, para alguns. Né? Parece que
e por preconceito da própria população, e aí eu faço essa tabelinha simplesmente para tentar convencer os gestores de que implantar no hospital geral é muito mais técnico, teórico, mais eficaz e eficiente do que abrir um hospital especializado em psiquiatria, como eles estão querendo, né, fingir os nomes novos. Então tá ali. Hospital psiquiátrico, possibilidade de internações inadequadas e necessárias. Gente, se eu mando o paciente para o hospital psiquiátrico, tá? Fora da cidade, 100 quilômetros, chega lá, não vai mandar de volta, fica. Né? Gabriel Garcia Marques tem um texto maravilhoso, um conto, que chama Eu Só Vim para Telefonar. Quem conseguir, é isso mesmo, tem um monte de gente. Quem conseguir esse texto, esse conto, leia. É uma mulher que o carro quebrou, ela conseguiu carona com um ônibus que estava indo para o manicômio e ela não saiu mais do manicômio. É assim, é surreal, mas é um conto que vale a pena vocês lerem e debaterem entre vocês. Hospital psiquiátrico, aumento do tempo de permanência. Nenhum hospital psiquiátrico libera em 10 dias. Dissociação do transtorno mental de outros quadros clínicos. Dificulta a investigação de quadros clínicos associados. O título do conto eu acho que é Eu Só Vim para Telefonar, alguma coisa assim. Eu Só Vim para Telefonar, faz tanto tempo que eu li, mas é mais ou menos isso. Gabriel Garcia Marques. Aumenta a exclusão psicossocial, favorece a quebra do vínculo familiar, favorece. Eu só vim para telefonar, isso mesmo. Favorece a perda de vínculos empregatícios, dificulta a integração com os serviços da rede de território, favorece o surgimento da neurose institucional. Goffman foi um sociólogo que escreveu um livro maravilhoso que chama Manicômios, Conventos e alguma coisa? Manicômios, Prisões e Conventos. Na década de 70, que ele falava sobre a instituição total e da criação da neurose. Não tem como ficar bem indo para um hospital psiquiátrico e ficando muito tempo lá, gente. Você perde roupa, você corta o cabelo igual, você perde a individualidade. Por essas internações de isolamento, facilita a falsa compreensão do processo saúde-doença em doença e provável cura, favorece a estigmatização, favorece a produção de novos moradores. Que o grande problema hoje nosso aqui na Secretaria é evitar a criação de novos moradores, que ainda nós criamos. Principalmente daqui a uns 3 anos com as comunidades terapêuticas. A gente vai ter que pensar, isso é algo muito sério, tá? Não que a internação seja ruim, não que as comunidades terapêuticas sejam ruins, tá? O que eu quero deixar claro para vocês aqui é que já que foi incluído as comunidades terapêuticas na rede de atenção psicossocial, na época do Ticanori, do governo federal, do PT, eu acho que o que a gente tem que batalhar é na mudança do paradigma, do modelo assistencial. E eu acho que a pessoa que foi encaminhada para a comunidade terapêutica, para o hospital psiquiátrico, ele tem que ser, o encaminhamento tem que ser uma ação do projeto terapêutico singular dessa pessoa. Porque eu não vou falar de PTS nem de profissional de referência agora, aqui, nessa palestra nossa, entendeu? Porém, são 2 ferramentas gerenciais e assistenciais importantíssimas para que a gente faça uma linha de cuidado como a gente acredita. Do mesmo jeito que Jung trabalha tanto com o processo de individuação, que é ajudar o ser humano ali no processo dele, nós, na saúde mental, nós acreditamos também que a gente está para inventar a saúde. Então, nisso é em paralelo. E um profissional de referência seria um terapeuta, né? Qualquer um, inclusive o psiquiatra, que vai ajudar o paciente a seguir esse caminho no processo dele de reinserção social e de autonomia, porque todo objetivo a medicina tem como objetivo ampliar a autonomia. Tem doenças que não dá, como Alzheimer, que a gente sabe, mas mesmo assim a gente tenta aumentar ou ampliar ou diminuir as desabilidades, né, da pessoa com a doença. O terapeuta ocupacional faz muito bem isso. Então, assim, o projeto terapêutico singular é você acolher o indivíduo, fazer um diagnóstico biopsicossocial e espiritual e criar ações para melhorar a vida dele. Talvez a Maria, que é solteira, sem filhos e está ansiosa, entendeu?
porque está prestando concurso para a promotoria que paga 30 mil reais, entendeu? Precisa de um tratamento diferente da Manuela, que tem 3 filhos, é empregada doméstica, entendeu? E está sofrendo de ansiedade porque o filho caçula passou no vestibular e não tem condições de mandar o filho. Vocês concordam que é completamente diferente a história de vida das duas? Por que o tratamento tem que ser igual, sertralina e sertralina? Porque é assim, né? 2 mais 2 é 4. A gente aprendeu na farmacologia que é o seguinte: todo mundo que tem ansiedade, você dá um antidepressivo em baixas doses e melhora. Então, assim, cada um é um. Medicina baseada em evidências é bom, mas lembrar que também aí entra a terapia. Alguém colocou sim, mas aí entra a terapia, não é a psicoterapia, porque tem uma terapia. Essa que é a diferença. O enfermeiro pode fazer um acompanhamento terapêutico, um TO, é diferente. Vamos lá. E o hospital geral tem tudo isso. O seu interno no hospital geral é o que eu estou falando. Se o paciente necessita de uma internação, ele tem que ir para o hospital geral, mas também vai ser uma ação do projeto terapêutico singular dele. Ele está tão psicótico, violento, que eu preciso interná-lo no seu tempo lá no hospital para depois tirar e ver o que eu faço. Antigamente, quando eu formei, a gente tinha 3 indicações muito claras para internação. Era quando tinha uma ideação suicida com planos concretos, uma ideação homicida com planos concretos. Planos concretos, gente, não é assim, te dão um papelzinho e fala, você quer parar de fumar? Sim. Você já pensou em suicídio? Sim. Não é isso. Pensar em suicídio, inclusive, as pessoas mais interessantes já pensaram em suicídio, né? É uma possibilidade, é mais covarde, aí a gente vai tentar trabalhar isso na outra palestra, outro momento. Mas vamos lá, rapidez na resolutividade das internações, diminuição do tempo de permanência no leito, investigação de outras patologias clínicas, eu não vou, favorece a inclusão psicossocial, tudo isso, na verdade, são as vantagens de você estar no hospital geral, tá ok? Passo próximo, porque eu estou com medo das perguntas, eu acho que virão. Professor, eu vou passar, mas qualquer coisa, se as perguntas forem muitas, a gente pode passar o contato do senhor, se você permitir também, caso queiram fazer em outro momento. Ou a gente marca outra, fica tranquila. Entendeu? É A uma gente ótima marca opção outra. também. Vem aí, ó. Não, isso pode passar. Isso tem a ver com economia, não tem a ver com vocês, mas deixa aí quem puder ler depois ler, que é o que eu tento defender para os gestores abrir, entendeu? E eu termino essa palestra, antes de falar dos dados do que a gente fez em 10 anos aqui na Secretaria Estadual de Saúde, na coordenação da Rosângela Elias, que é a nossa coordenadora. Oi? Oi? Alguém falou? Não, foi sem querer. Eu acho que foi sem querer. Eu termino com essa. No ano que Fernando Pessoa morre, em 1933, ele lança isso: a vida é um hospital onde quase tudo falta. Por isso ninguém se cura e morrer é que é ter alta. Tá? Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que eu falei da gente mudar o paradigma. O médico não cura, a gente, psicólogo, não cura. Tá? A gente alivia sofrimento, e isso do Fernando Pessoa, a gente precisa de um poeta para falar isso. A vida é um hospital onde quase tudo falta. Tem algum equipamento de saúde onde as pessoas estão satisfeitas com o que tem? Nunca. Nem nós estamos satisfeitos. Por isso, ninguém se cura e morrer é que ter alta. Ele deu isso, na verdade, em 33. Grande Fernando Pessoa. Pode parar e vamos abrir para a plenária, vamos ver. Ah, não, deixa eu só falar os dados do que a gente fez em 2012 até 2023. Gente, na coordenação da Secretaria Estadual de Saúde, dessa assessoria técnica, pela Rosângela Elias, que eu gosto de falar que ela é fonoaudióloga, tá? Então, isso estimula vocês que são não médicos a continuar na luta. Ela está há 10 anos na Secretaria Estadual de Saúde e de 2012 a 2023, nós tínhamos, em 2012, 53 hospitais psiquiátricos no estado de São Paulo. Hoje nós temos 30, ainda temos 30. Tá? Tínhamos, em 2012, 5.568 pacientes moradores. Eram pacientes com mais de 10 anos de internação psiquiátrica.
nós consideramos moradores quem tem mais de 1 ano no hospital psiquiátrico. Pela lei das residências terapêuticas, é que tem 2, mas graças ao termos de ajuste de conduta assinado pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, direitos da região de Sorocaba, em 2012, a gente iniciou o fechamento de 7 hospitais psiquiátricos na região de Sorocaba. Só na região de Sorocaba tinha 7 hospitais psiquiátricos, mais de 2.000 pacientes internados há mais de 20 anos. Todos esses moradores, hoje, aqueles que não tiveram alta celestial, que morreram, encontra-se nos serviços de residência terapêutica do Estado de São Paulo, distribuídas pelos 530 e poucos municípios. Vários têm, não são todos os municípios que têm. Taubaté tem, tá? Se eu não me engano, tem. A gente, hoje, nós temos ainda internado, para ser desinstitucionalizado, 585 moradores. Então, em 10 anos, nós tiramos 5.000 pacientes. Ou porque faleceram pela idade, ou porque nós conseguimos colocar nos serviços de residência terapêutica. Em 2012, nós tínhamos 165 residências terapêuticas. Hoje, nós temos 394, quase 400. CAPES, em 2012, nós tínhamos 316. Hoje, nós temos 585. Ou seja, a portaria da residência terapêutica, que faz parte da Desinste, que era tirar os pacientes crônicos dos hospitais psiquiátricos e colocar na comunidade, em residências de no máximo 10 pessoas, cuidados por uma equipe, a casa deles, isso facilitou, humanizou muito. Hoje tem residência que eu visitei que tem cachorro, gato, tartaruga, tem churrasquinho de final de semana, chama os vizinhos, a cidade adora porque eles ganham o benefício, eles compram na cidade, entendeu? Ou seja, isso facilitou também a implantação de vários serviços da rede de atenção psicossocial. Por isso que a gente deu esse salto. Tudo isso a gente fez num governo de 10 anos, num governo que era de centro, entendeu? Porque a gente começou ali no Alckmin, né? Foi no Dória e estamos agora no Tarcísio, e tomara que a gente consiga tirar esses 585, que é o sonho da Rosângela Elias, porque daí ela acaba esse processo de desinche dos antigos. Tá certo? Deu? Abro para vocês, gente. Posso só fazer um comentário, Crisanto? É que lá no começo da palestra teve um comentário, deixa eu ver de quem que foi, só um segundo, que foi sobre a questão do autismo, né, que uma professora, que foi a Débora, que ela falou que ela não consegue dar conta de acolher e incluir o aluno autista. E, assim, a percepção que eu tenho aí, acho que pode começar o debate entre todo mundo aqui, você, todo o pessoal. A percepção que eu tenho é que quando nós falamos de não querer fazer a exclusão, né, no sentido de criar um local só para pessoas autistas, uma escola só para pessoas autistas, não é a questão de que nós acreditamos que esses profissionais eles têm que estar ali, vai ser muito melhor para os autistas. Não é isso, nós entendemos que existem as defasagens, né, dos professores, que eles não conseguem dar conta das demandas das pessoas autistas e das crianças que já estão ali, né? Então, acredito que é mais um problema público, né, de que a gente não consegue lidar com a demanda de trazer aqueles profissionais que estão ali para auxiliar os professores também, para acolher e incluir o aluno autista e a turma, né, para poder lidar com essa demanda. Eu queria saber qual que é a sua opinião, que você falou que mais tarde, ao fim da palestra, você iria comentar nesse tópico. Não, o que eu falo, na verdade, é que a gente precisa começar a usar, tá? Em que sentido? Tudo bem, é mais lógico a gente imaginar que uma escola especializada de autismo, a AMA, o que seja, da PAI, seja. Eu gostaria de ousar, eu queria que a gente tivesse um projeto de lei e políticas públicas que a gente, para as escolas que aceitassem crianças diferentes, autismo, com retardo mental, o que seja, entendeu? Tivesse contratado para aquela sala professores auxiliares.
entendeu? Isso é importante. Uma professora em sala de aula, dezenas de alunos, a conta não fecha. Sim, a conta não fecha porque a gente trabalha com cobertor curto, entendeu? Mas aí, se a gente for abrir em toda a cidade uma escolinha pública para autismo, não sei se é a solução. Isso é segregação. Entendeu? Porque Sem o contar que dinheiro as... vai para lá. É a mesma coisa, a gente fala. Ô, gente, quanto custa um presidiário? Será que alguém que foi pego com maconha, o Biden deu lá nos Estados Unidos, ele deu anistia para todo mundo que foi processado e está preso com porte de drogas. Quando que a gente vai ousar? Entendeu? O que tem de gente no sistema carcerário que não merecia estar lá e o que tem gente que deveria estar e não está, é uma questão da gente ousar. Eu sei que a gente não vai ficar discutindo e polemizando na questão dos autismos aqui. O que a gente acredita é o seguinte: se a gente conseguisse aumentar a quantidade, porque está errado também um professor para 50 alunos, entendeu? Mas a gente vai ter que. É aquilo que eu falo. A discussão está muito pobre. A gente ficou discutindo a eleição para saber se Bolsonaro ou Lula era da maçonaria, se o bode era do diabo ou se não era do diabo. Não é esse tipo de discussão que eu acho que a gente deveria ter. A discussão clara é o seguinte: quem tem dinheiro, tá? Vem de uma elite, deve ou não deve pagar curso superior para que a gente pegue esse dinheiro e invista na rede básica. Entendeu? Porque eu fiz USP Ribeirão e a faculdade de medicina é assim de carro. É assim de carro. Entendeu? Então, assim, não estou falando que eu acho que tem que privatizar as universidades federais. Eu estou falando que a gente precisa pensar, entendeu, nisso. Agora, se eu falo isso, eu vou falar que eu sou de direita. Entendeu? Pô, não dá. Eu queria que as escolas fossem período integral para todo mundo ter a mesma oportunidade. Então, tem coisas que a gente pode pensar, mas a gente não está preparado, porque a gente fica discutindo, entendeu? Se a cloroquina faz bem ou se não faz bem. Cara, o médico que passou que assuma. Não precisa o presidente ficar lá brigando, o outro brigando e tal, entendeu? Tem coisas que a gente. Eu também tenho meus paradoxos, eu também faço terapia para aguentar esse split na minha cabeça, senão eu explodo, entendeu? Porque não é fácil, o ser humano. Tem um filme passando atualmente que mostra muito bem a nossa incoerência como ser humano e cidadão. Chama O Triângulo da Tristeza. É um filme sueco e vale a pena. Tá ok? Alguém falou que esses últimos 6 anos atrás. Sim, não nesses últimos. Eu acho que até mais, entendeu? Porque democracia é alternância de poder. A gente teve 14 do PT. Graças a Deus ganhou de novo, mas tivemos 14, não podemos lembrar disso, entendeu? Quem tem hoje 23 nasceu no PT. Acho que o PT descobriu o mundo. O Lula, entendeu? Bora lá. Alguém gostaria? Senão eu polemizo, gente, demais. Ô, gente, eu sou super acessível. Ficou claro. Vocês tiveram dúvida com alguma coisa? É isso que eu falo que eu detesto online, porque eu não posso nem fazer aquela bandeirinha assim, quem gostou faz uma carinha triste, quem não gostou faz carinha alegre, entendeu? A gente sai sem esse contato, sem um cafezinho e sem até se conhecer, fica até difícil, entendeu? Mas eu acho que aquilo que eu podia passar na questão da desinstitucionalização que é dos pacientes do SUS e falar que nesses 10 anos a gente fez muito, porque assim, não interessa o governo. Quando a gente acredita em alguma coisa, as instituições deixam buracos. O Ministério Público Federal falou, vocês fecham, porque, na verdade, a região de Sorocaba teve uma denúncia, que eu não sei qual jornalista que mostrou a denúncia dos hospitais psiquiátricos de lá, entendeu? Aí, o Estado foi obrigado a fazer essa desinste, entendeu? E a gente foi pegando e foi fechando os lugares, entendeu? E foi fazendo. Não sei se era interesse do povo fazer isso, entendeu? Não sei se era interesse do governador do Alckmin na época fazer isso, entendeu? Não sei, né?
Gente, podem perguntar, vamos lá. Quem quiser comentar também, tá tudo no chat, mas todo mundo tem direito a falar. Isso aqui é um democrático. Eu não li o chat inteiro, nem vou ler, porque eu não tive tempo. É bom reforçar isso, que se alguém quiser abrir o microfone também para fazer pergunta, pode ficar à vontade. Não deve. Para responder também, para discordar, para brigar, bom, pode falar. Adorei aquela parte que você falou no início. Eu até comentei, mas como são muitas mensagens, provavelmente muita gente não viu. Da questão do Estado, né, de pagar um repasse para os hospitais psiquiátricos, para os manicômios, enfim. Que eu assisti aquele filme, Bicho de Sete Cabeças, e eu fiquei o filme inteiro com muita raiva, assim. E tem uma hora que é uma história real, né? E aí tem uma hora que o médico fala exatamente isso, que eles têm que botar mais pessoas que eles puderem lá dentro para não perder o repasse do governo. E isso é assustador, assim, porque claramente o protagonista não tinha problemas, né? Ele era usuário de maconha, mas não parecia ser algo patológico, digamos assim, né? E, enfim, ele estava em grande sofrimento lá dentro e nem examinado ele era, né? E aí depois eu pesquisei no livro dele, ele fala exatamente isso. Que, inclusive, ele foi um dos primeiros livros censurados depois da ditadura militar, porque os médicos pediram para censurar, porque ele falava que não foi examinado, contava a experiência dele, e aí os médicos e familiares foram meio que contra ele, né? Então, assim, uma situação que é até atual e muito interessante e triste também, né? Você tem razão, Tatiana. Na verdade, Tatiana é carioca. Pô, Né? O é sotaque. claro. O Bicho de Sete Cabeças, que na verdade foi o que despontou o Rodrigo Santoro e a Laís, que é uma grande cineasta, o filme fez muito sucesso, denunciou isso, mas denuncia também a hipocrisia de todos, porque a mãe tomava remédio controlado e o médico tomava uísque. Tem uma cena que me lembra ele pegando uísque, colocando assim e tomando. E o Rodrigo Santoro fumava maconha e aquilo. Isso acontece, gente, até hoje, com as comunidades terapêuticas. A gente falou que é polêmico. Isso acontece com a cura gay, entendeu? Isso acontece com a não aceitação e não trabalho do. Alguém no chat eu olhei. Tudo bem que a gente está vivendo uma crise feia e a geração de vocês vai enfrentar essa, que é tem um transtorno borderline que todo mundo tem. A geração de vocês estão com uma dificuldade muito grande de tolerar frustração, tá? A nossa tolerava a frustração de outra maneira muito mais. Vocês foram muito protegidos, né? O meu filho também. Vocês são uma geração Nutella muito protegida, muito na bolha. E aí eu quero, eu posso. Entendeu? Eu que faço parte do ambulatório de trans também, e eu fico vendo algumas intervenções, e não sou transfóbico, mas eu acho que é exagerado, entendeu? Um monte de coisa. E aí eu falo, gente, que geração é essa? Porque assim, quantas coisas eu queria e não podia e tinha que calar a boca. Hoje eu quero, posso. E vão atrás e não medem, não colocam na balança o que pode vir atrás disso, entendeu? Mesmo as intervenções cirúrgicas, eu não digo da questão do trans, vamos lá, porque eu digo dessas. Eu quero ser a cara da Barbie. Tem dinheiro, faz 20 cirurgias, o médico aceita, cada uma por 20 mil, né? Porque o dinheiro manda. Então, assim, a cultura está muito doente. Muito doente mesmo, entendeu? Mas quem quer falar mais, gente? Senão só eu falo. Valeu, Tatiana. Rapidinho, isso da hipocrisia que você falou, achei interessante também de lembrar da irmã dele falando: nossa, como é lindo aqui, eu queria estar aqui. Sendo que ela não queria estar ali, ela estava justamente indo ali só por ir, assim, sabe? É muito bizarro isso. E você falando, também lembrei que a mãe dele fumava o dia inteiro. Enfim, mostra muito mesmo essa hipocrisia e essa forma também de olhar para a pessoa mais nova e achar que, por você ser mais velho, você sabe melhor sobre a vida do outro, né? E a gente também, como da saúde, né?
quando eu me formar, e enfim, você que já é médico, a gente também tem muito essa ideia de poder, né? Então a gente sabe o que é melhor, o que é pior, e na verdade a gente não sabe, a pessoa que vai saber. Alguém pediu para eu falar de novo? Obrigado, Tatiana. Qual a proposta do hospital psiquiátrico? Não tem proposta. Na verdade, o hospital psiquiátrico não tem que existir. Tem que existir enfermarias psiquiátricas e hospital geral. É isso? O transtorno mental é uma doença como qualquer outra. É isso que eu gostaria de lembrar, entendeu? Se eu interno, eu fiz uma tabela, os casos graves, a gente vai ter que inventar saúde. Ou mata. Porque, assim, não é todo antipsicótico, existem sintomas, existem pacientes refratários a medicamentos caríssimos. Mesmo assim, ele delira, acha que é Jesus Cristo. Mas achar que é Jesus Cristo não impede ele de viver em comunidade. Se qualquer evangélico vai ali na Praça da Sé e consegue 50, entendeu? Se a gente for lembrar, eu não conheci pessoalmente, mas quem conheceu e acompanhou o profeta, gentileza, entendeu? Sabia que ele era delirante, né? E aí o Gentileza, na verdade, que a Marisa Monte fez uma música em homenagem a ele, porque pintaram todas as obras que o Gentileza tinha feito, entendeu? Quem conheceu o Gentileza sabe que ele é psicótico. O que a gente pode fazer, na verdade, é ter um monitoramento maior com esses casos mais graves. Precisou de uma internação, vai para um pronto-socorro, vai para o hospital geral, fica lá 3, 4 dias, inventa saúde. É isso, gente. Senão a gente vai fazer, porque assim, o hospital psiquiátrico, na verdade, o manicômio, não é diferente de um campo de concentração, é exclusão. Eu comecei minha vida profissional, quando eu estava fazendo o R3 em psiquiatria comunitária, no Hospital do Estado, que era em Santa Rita do Passa Quatro, uma cidade de 27 mil habitantes, e tinha 1.000 pacientes internados com mais de 30 anos, e tinha 1.000 funcionários, quase 1 para 1, era uma fazenda, entendeu? A gente começou o processo de desinste dentro de tudo que a gente achava que era desinste há 30 anos atrás, humanizando o espaço físico, humanizando as relações, criando equipes interdisciplinares para cada unidade de 60 moradores, buscando armário. E eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei, eu aprendi muito com os psicólogos, eu sou um psicólogo frustrado, depende, porque eu também, né, às vezes sou um médico frustrado, aí a gente é sempre frustrado, porque eu sou de uma geração que eu quero, mas eu não posso, entendeu, gente? Não posso e às vezes tem que aguentar firme. Mas eu lembro que eu cheguei no hospital, eram 60 mulheres, 63 mulheres, e enfermarias grandes, o manicômio, porque era de tuberculose, que na década de 70 transformou em hospital psiquiátrico, e aí eu cheguei e falei com a minha gerente, que era uma psicóloga, falei, não, Cláudia, não está dando. Esse monte de paciente, pelo amor de Deus, coloca em cima da cama deles o número dos pacientes, entendeu? O número. Ela virou para mim e falou, calma, Crisanto. Ela fez o Nesp Assis. O Nesp Assis é muito forte em psicologia social. Ela virou para mim e falou, não, Crisanto, calma, eu já mandei fazer em madeirinha o nome de todas elas para colocar em cima da cama. Cara, eu fui para casa, nem dormi aquele dia, porque eu cheguei com a arrogância de médico de 26 anos, terminando a residência na USP, e querendo que colocasse numa enfermaria de moradores o número. Entendeu? Porque, não sei se vocês sabem, hoje deve ter mudado, faz muito tempo que eu não estou no hospital geral. Eu espero que as pessoas no hospital geral tratem pelo nome, não mais por número. É o leito 1, número 2, o 3, entendeu? Mas na hora que ela falou, aquilo me chocou. Como eu tenho um processo dialético de ver o que eu falo, eu acho que é importante, eu falei, puta, aprendi tanto com a Cláudia naquela vez. Falei, não, agora é isso. Uma madeirinha com o nome de toda paciente em cima. Aí era a doutora Júlia, a Glorinha, aí foram dando nome. Isso faz uma diferença para o paciente que sempre foi tratado como paciente 1, 2, 3. Entendeu? Agora, não. Os casos graves, a gente vai ter que inventar ajuda. Não existe caso grave. Existe caso mal conduzido. Entendeu? E não existe caso, assim, até concordo, alguém colocou do caso grave, mas falta ousadia, entendeu? Vamos lembrar da Anísia Silveira?
quando ela vira numa cena muito bonita, que ela fala, olha, o meu material é tinta e pincel. O seu é um picador de gelo. Porque, na verdade, a lobotomia na época estava em auge, né? Aí você cura. Uma que você cura. Você inventou saúde, mas de uma maneira completamente imbecil, porque a pessoa fica apática. Mas quem mais quer falar? O que eu acho das comunidades terapêuticas, gente? Eu acho assim, olha, eu falo para todo mundo, se eu falei tanto do projeto terapêutico singular, se eu falei tanto da individualidade de cada paciente, ou seja, a mesma blusa não serve para todo mundo. As comunidades terapêuticas têm o seu papel para alguns pacientes, sim. É que toda conduta médica tende à banalização, gente. Vocês podem colocar isso e gritar com todo mundo, tá? Olha, agora está na moda, não sei se vocês sabem, todo mundo tem déficit de vitamina D. É impressionante, eu não sei o que aconteceu nos laboratórios. Num país tropical com tanto sol, todo mundo toma vitamina D. Não é uma coisa assim. Ômega 3, então, para evitar colesterol, todo mundo toma. Entendeu? Sertralina a gente já nasce. É uma maneira, né? Que nem o Lula, naquela época dos fake news, a mamadeira vai vir com fluoxetina agora. Então, assim, todo procedimento médico tende à banalização. O que eu acho das comunidades terapêuticas, tem gente que se beneficia, tá? E tem gente que não vai se beneficiar. Agora, o importante é o acolhimento e o projeto terapêutico, a linha de cuidado que você vai seguir. Por exemplo, vocês vão falar, esse médico deve ser contra a eletroconvulsoterapia. Não, eu não sou contra a eletroconvulsoterapia. Não é o que eu usaria de primeira conduta para minha mãe, que tem 83 anos, entendeu? Mas tem algumas patologias que só respondem à eletroconvulsoterapia. Entendeu? Uma depressão grave numa mulher gestante já está provado, depende do período, que talvez a eletroconvulsoterapia faça menos mal para o feto do que alguns medicamentos aí que também assim. E outro paradoxo que eu gostaria que vocês entendessem, entendeu? Nesses 30 anos, o arsenal terapêutico para depressão aumentou demais. Nós temos, olha, que eu estou lembrando, mais de 30 antidepressivos no mercado para vender, de R$ 500 a R$ 20. Você pode escolher qual que você quer. E a depressão não para de crescer, gente. O que será? É um vírus, né? Os uspianos estão procurando vírus. Só pode ser, porque ninguém questiona isso também. Eu estou tentando levantar e sendo irônico para mostrar que a cultura também leva a construções de estruturas diagnósticas. Só nem eu que falo, o Foucault trabalha muito com isso, entendeu? Porque assim, tem 30 antidepressivos e a depressão para de crescer. Coisa errada, o que está acontecendo? Estou esperando a USP responder. Ou vocês podem fazer uma pesquisa, porque isso é impressionante. E quando você fala isso perante aos outros colegas, você está banalizando, imagina, a depressão é gravíssima, de cada 10, 7 tem, entendeu? Aí você vê aquelas pessoas deprimidas, sabe, de batom, voltando da Europa. Isso estou falando das classes ricas. E acha que tem depressão, a unha pintada e está deprimida. Então, eu acho que o conceito de depressão também é outra coisa que a gente tem que questionar. Você tem que ter 3 sinais de uma listinha de sintomas ali que todo mundo preenche. O que mais quer falar? O que banalizou, que o Felipe falou, banalizou a depressão? Banalizou nada, não para de crescer. Daqui a 10 anos, de 10 em 10 terão depressão. Sabe quando que vai banalizar? Quando todo mundo tiver depressão, aí não tem. Aí a gente vai falar que a não depressão é a doença. Olha lá, quase todos os meus amigos de 28 a 42 anos tomam algum tipo de medicação de saúde mental. Quase todos, os meus também. Eu acho que até eu. Tá sim, todo mundo está tomando. Gente, antidepressivo é um dos fármacos mais vendidos no Brasil. E é complicado, porque a gente fala, por exemplo, dos piques, né? São os complementares lá, as práticas integrativas complementares, entendeu? E a fitoterapia entra no meio. Vai comprar um fitoterápico na farmácia. Sabe quanto custa uma caixinha de
30, R$10. Vai comprar uma valeriana, 50. Vai comprar um canabidinol, 2.770. A gente vai pro Rivotril. Ué, até eu uso o Rivotril e uso os outros 2.000 para o cinema, para outras coisas, ué. Professor, desculpe interromper sua fala, só avisando que daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, porque a gente tem mais uma palestra mais tarde, é para dar um intervalinho para o pessoal também, tá? Ué, Só por mim, avisando. gente, por mim, podemos encerrar. Vocês têm mais aí, espero que eu tenha preenchido as expectativas de vocês, tá? E, bom, quem quiser me acompanhar, pode dar um toque aí para o Gustavo, a gente pode marcar outras coisas. Parabéns pela liga de vocês. Vou me despedindo então, Fica o Giovana. convite também para retornar